Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Como é que vocês estão? Conseguiram fazer uma pausa? Conseguiram tomar uma água? Conseguiu dar uma olhada ali nas suas redes sociais? Pois é, estamos aqui de volta porque concurseiro raiz não para, não tem tempo mole. Muito obrigado por estar aqui conosco no Definitivo. Eu sou o professor Vander e estou com vocês nestas aulas sobre conhecimentos específicos na área pedagógica, na área da educação, ok? Estão aí para vocês as minhas redes sociais. Caso você queira entrar em contato, aí está o meu Instagram. Sim, eu tenho um Insta. Quero agradecer as mensagens que estou recebendo, as mensagens de carinho. O bom de estar na área da educação é que as pessoas, a maioria delas, tem sempre uma postura muito afetiva, uma postura muito bacana. Então eu tenho recebido várias mensagens lá no meu Instagram. Fique à vontade, entre em contato, vamos bater um papo, pode tirar dúvidas. Você que está assistindo aí as aulas na plataforma do Definitivo, fique à vontade também para registrar a sua sugestão, para registrar o seu elogio, se você entender que realmente algo superou as suas expectativas e agregou de maneira muito positiva para ti. E claro, se você tiver críticas, fique também à vontade para fazê-las. Só não esqueça apenas que a crítica precisa vir acompanhada de gentileza, a crítica precisa vir acompanhada de carinho, por que não, já que estamos na área da educação e falamos tanto sobre afetividade, porque nós aqui do Definitivo não tenham dúvidas de que estamos e somos muito comprometidos para com esse processo de tentar fazer sempre o melhor que a gente pode para levar o melhor para vocês, ok? Vamos então seguir. Esse bloco é um bloco muito bacana porque é um bloco de questões comentadas. Possivelmente, antes deste bloco de aulas, você estava assistindo e acompanhou conosco uma aula especial sobre os principais pensadores na área da educação. E agora chegou o momento de fazer aquele bloco de correção comentada sobre estes pensadores da educação. São questões de concurso público que aí nós vamos treinar, vamos analisar, vamos comentar para você poder estar bem preparado e deixar o seu repertório craque para que você possa dar um show no dia da sua prova do concurso público. Tá certo? Como é que a gente faz? Só para relembrar. Eu vou projetar a questão na lâmina que eu preparei para vocês. Nós vamos ler a questão. Depois eu vou pausar a questão. Você vai poder reler. Vai com muita calma, já ali treinando como se estivesse no concurso. E aí, depois que você tiver certeza, que você leu, que você pensou, você aperta o play para seguir esse vídeo e ter acesso, então, ao gabarito e aos comentários que, porventura, forem feitos para cada uma das questões. Combinado? Vai anotando aí e depois nos conta nos comentários quantas questões você acertou, certo? Então, questão de número 1 na tela. Acompanhe comigo. Vamos lá. O pensamento que se constrói sobre arte e educação vem sendo formulado também a partir de algumas pedagogias que trazem a ideia de liberdade, atenção a essa expressão, e de respeito ao indivíduo. O educador brasileiro que elaborou premissas relevantes para a formulação dos processos de arte e educação no Brasil foi A. Paulo Freire, B. Francisco Mendes, C. Cristóvão Buarque ou D. Otávio Rocha. Essa questão, ela não é nem tão difícil, hein? Então, eu vou projetar novamente a lâmina, você vai pausar, você vai reler a questão, mesmo que você
por algum motivo já tem muita certeza da resposta, mas vale a pena pausar, reler o enunciado com calma para ir se acostumando também com esse modelo de enunciado, né? As complexidades, vai ler as alternativas e então vai chegar a uma resposta. Quando você tiver certeza, você dê o play novamente desse vídeo para conferir o gabarito. Combinado? Então vamos lá, questão na tela, pause seu vídeo. E aí, pensou bem, releu o enunciado, vamos lá, aqui para a projeção. Bom, o educador brasileiro que elaborou premissas relevantes para a formulação dos processos de arte e educação no Brasil. Eu esqueci, gente, tá vendo como é que eu sou? Eu esqueci de colocar a lâmina novamente, né? Vamos lá. Então, o educador brasileiro que elaborou premissas relevantes para a formulação dos processos de arte e educação no Brasil foi... Olha, acertou quem marcou a letra A. Enganei vocês, né? Fui lá com a nossa caneta chiquérrima aqui. Deixei lá na letra D, ó, aqui, ó, só para causar um frirulinha. Mas não, a resposta certa é a letra A. Paulo Freire, ok? Eu acredito... Quando o enunciado trouxe que a pergunta era sobre um educador brasileiro, e aí lá no enunciado havia a palavra liberdade, eu tenho certeza que você já sacou qual era a resposta correta, certo? Bom, vamos em frente então. Agora vamos para a questão número 2 na tela. Para Piaget, o sujeito é um organismo que possui estruturas e que, ao receber os estímulos do meio, dá uma resposta em função delas. Uau! Veja só, essa é uma afirmação. Para Piaget, o sujeito é um organismo que possui estruturas e que, ao receber os estímulos do meio, dá uma resposta em função delas. Assim, é correto afirmar que o estímulo é A. Um processo de interiorização do mundo externo no sujeito. B. O ponto a partir do qual toda a aprendizagem escolar se inicia. C. O estímulo é efetivo quando ele é percebido como lúdico e prazeroso pela criança. D. A adaptação que o sujeito ativo busca ao aprender novos conteúdos, isso é o que seria esse estímulo? Ou E, o estímulo ele é significativo se houver uma estrutura que permita sua assimilação. Eu confesso para vocês que, com relação a esta questão, aquela certeza da resposta da questão 1 Paulo Freire, que na minha cabeça eu pensei, bom, 95% da galera que está me assistindo agora certamente vai acertar a questão 1. Já na questão de número 2, eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Sabe por quê? Vou explicar uma coisa para vocês muito interessante. Que é uma dica, inclusive, é uma chave aí, um conceito chave, um conceito ouro para você que é concurseiro. Veja só. Educação é um processo bastante abstrato, né? Óbvio que ele tem a sua solidez, é óbvio que existem processos que você vê, que você toca, que você enxerga, mas em geral, quando discutimos sobre educação, quando debatemos sobre educação, a maioria das coisas fica sempre na esfera da subjetividade, né? A construção de um indivíduo consciente, e aí essa consciência é muito abstrata, né? Assim, consciente em que amplitude, né? Uma formação holística, mas holística, por mais que o holístico nos leve para a ideia do todo, mas que todo é esse? O que é que fica de fora? O que é que não fica? E aí, eu tenho certeza que enquanto você ler, né, nós vamos pausar daqui a pouquinho essa questão, eu tenho certeza que enquanto você estiver relendo as alternativas,
Eu acredito sim que algumas vão deixar você em dúvida, porque você vai reconhecer processos de educação entre algumas alternativas. E aí é onde que está o pulo do gato. Como é que você faz para se destacar no concurso público? Você precisa ter foco no que a questão pede. Apesar de várias alternativas apresentarem premissas que são valiosas para a educação, que funcionam dentro da educação, que de fato a gente encontra com bastante regularidade em vários aspectos da educação, a pergunta ela está intimamente ligada às questões de Piaget, que fala, atenção, diquinha do Brasil, sobre estruturas, inclusive biológicas, que o ser humano precisa ter, ok? Vamos voltar à questão, congele, releia, repense e volte para o gabarito. Vamos lá. E aí, aconteceu com você aquilo que eu disse que aconteceria? Quando você foi reler as questões, você chegou e falou, eita, mas que isso aqui existe. Nossa, mas esse aqui, ué, faz sentido. Nossa, e esse outro? Ué, também tem que ser assim, né? Tem que ser lúdico, tem que ser prazeroso, tem que fazer sentido, tem que pôr a mão na massa, mas enfim. Sob a ótica das ideias de Piaget, vamos então para o gabarito dessa questão. Então, para Piaget, o sujeito é um organismo que possui estruturas e que, ao receber os estímulos do meio, dá uma resposta em função delas. Em função de quem? Do meio? Não, para Piaget, em função das estruturas que esse indivíduo tem que ter. Por isso, é correto afirmar que o estímulo é o quê, galerinha? Ele é significativo se houver uma estrutura que permita a sua assimilação. E aí, vamos fazer aquela análise que eu havia dito para vocês, que pode nos levar a confundir. Olha só. É um processo de interiorização do mundo externo no sujeito. Faz sentido se eu olhar sobre a ótica, por exemplo, de Vygotsky, onde fala acerca do contexto, onde fala do sujeito, dessa construção, do meio, né, como ele influencia, inclusive, na questão das práticas linguísticas. Deixa eu ver se eu voltei aqui. Ok. Olha a letra B. O estímulo é o ponto a partir do qual toda aprendizagem escolar se inicia. Essa daí, vamos pensar que é um distrator, né? Aquela que você falou, mas do nada, assim, não consegui ligar diretamente a um contexto. Mas olha o que vem depois, gente. Muita gente, se você foi laçado por essa pegadinha, vamos dizer assim, deixa aí nos comentários para nós, ó. O estímulo é efetivo quando é percebido como lúdico e prazeroso pela criança. Estímulo é uma coisa, atividades lúdicas e prazerosas são outras. Só que quando você lê, você fala, não, com certeza. Se tem uma coisa que com certeza tem que ser lúdico, tem que ser prazeroso pela criança. Tá vendo? É esse o toque que eu havia comentado com vocês antes de você pausar essa questão para comentar. Tem muita coisa que você lê que faz sentido na educação, que você encontra em alguns momentos. Mas estávamos falando, acompanhem só, especificamente sobre as ideias de Piaget com relação aos estímulos. Ok? O sujeito ele é um organismo que possui estruturas e que, ao receber os estímulos do meio, dá uma resposta em função delas, em função dessas estruturas. Esse estímulo só é significativo se houver uma estrutura que permita a sua assimilação, né? Tem que haver aí uma ligação, tem que haver um contexto, tem que haver aí toda uma relação de quais estruturas já são compostas nesse indivíduo, como é que é esse estímulo que vem do meio, e esse meio atinge quais estruturas que eu tenho suporte para isso, eu estou nesse nível de maturação,
Faz sentido? Dialoga? Sim? Não? Então, para Piaget, esse é o caminho das pedras. Ok? Tá certo? E aí? Acertou? Errou? Conta pra gente aí nos comentários. E vamos para a nossa última pergunta aqui, né, desse bloco sobre os pensadores da educação. Vamos lá. Olha só. Questão de número 3. Segundo Oliveira Formosinho, analise a sentença abaixo. Atenção que há uma sentença que nós vamos ler e essa sentença foi dividida em 3 partes. A nossa tarefa vai ser identificar quais destas partes estão corretas. Das 3 partes que vamos ler, que integram aí um todo, né, propositalmente para o exercício, quais delas fazem sentido, realmente estão corretas e quais delas não, ok? Então, leiam comigo. Diz assim: para Dewey, as escolas não são apenas lugares para adquirir conhecimento de conteúdos, mas também lugares para aprender a viver. As escolas não são preparação para a vida, elas são a própria vida em si. Primeira parte. Ensinar o mesmo conteúdo a todas as crianças ao mesmo tempo e da mesma maneira foi visto não somente como a solução mais racional e científica, mas também como a personificação da igualdade de oportunidades educativas. Olha que essa segunda parte carrega aí uma filosofia de coisas, uma sociologia de coisas nas costas que não é brincadeira, viu? E o princípio operacional da educação transmissiva é baseado em um processo fechado e isolado, em que o ensino é a transmissão de conteúdos e competências, ao passo que o aprendizado é adquirido ouvindo e reproduzindo. Eita! Segura na mão de Deus e vai. Quais partes estão corretas? A. Apenas a primeira parte. B. Apenas a segunda parte. C. Apenas a terceira parte. D. Apenas a primeira e a terceira partes. Ou E. Todas as partes. Você já sabe como funciona. Pausa o seu vídeo, releia. Essa vale a pena, hein, gente? Essa vale a pena o esforço para você reler com calma, pensar e decidir, então, quais ou qual destas partes estão corretas e fazem sentido, ok? Eu vou voltar à lâmina, assim que você vai pausar, vai fazer todo esse processo. Quando tiver certeza da resposta, você volta aqui para nós, para esse vídeo, tá certo? Vamos lá, questão na tela, pause seu vídeo. E aí, concurseiro? E aí, concurseira? Como é que foi o seu desenvolvimento para essa questão? Você acha que acertou, que errou, ficou em dúvida, entrou naquele limbo de, ai meu Deus, parece, não sei, quem sabe? Vamos analisar cada trecho? Acompanhe comigo na tela. Olha só. Galera, seguinte, para Dewey, as escolas não são apenas lugares para adquirir conhecimento de conteúdos, mas também lugares para aprender a viver. As escolas não são preparação para a vida, elas são a vida em si. Esta primeira parte está muito mais do que correta. Essa fala é uma fala muito interessante. Talvez você já se deparou com ela em algum momento, essa parte final de Dewey, onde diz que a gente tem sempre o costume, né? Ou melhor, havia um costume, um lugar comum em educação de falar assim, meu Deus, a escola é importantíssima porque ela prepara você para a vida. E o que me chama a atenção é que demorou tanto tempo para alguém falar assim, ô gente, vem cá um pouquinho, deixa eu falar um negócio para vocês. Para com esse negócio de falar que a escola prepara
A escola, ela é a própria vida. Porque a vida é o agora. A vida é o que acontece nesse momento. O que vocês estão fazendo agora, vocês estão vivendo. É o que nós temos. Parece até meio... Opa, desculpa, voltei lá. Parece, gente, até assim, meio... muito cristão, né? Muito filosófico, assim, tipo, mas que coisa mais assim mística, né? Uau! Não, mas é verdade. É muito verdade isso. A escola, ela não é uma preparação. Não é só depois que você conclui a sua jornada da educação básica, por exemplo. Não é só depois desse momento que você vai começar a viver. A vida não começa só quando você conclui a etapa, né, sua jornada na educação básica. Não, a vida é agora, seja a vida do menino da educação infantil, que nesse momento está experimentando, está testando, está aprendendo a descobrir o mundo através das letras, está criando suas hipóteses de escrita, ou daquele que já vai avançando nos anos iniciais e vai conhecendo já o mundinho, como ele se desenrola, as operações matemáticas, e aí depois ele passa por... Gente, a vida é esse momento, tá? Então, Dewey acerta em cheio quando ele traz essa afirmação. Vamos em frente. Ensinar o mesmo conteúdo a todas as crianças ao mesmo tempo e da mesma maneira foi visto não somente como a solução mais racional e científica, mas também como a personificação da igualdade de oportunidades educativas. Você se lembra lá do bloco de pensadores da educação? Teve um determinado momento que eu citei um cara chamado Augusto Comte, o cara do positivismo, o cara que trouxe essa educação científica, a ideia em que era preciso produzir uma educação de massa, de mão de obra barata, vamos dizer assim, de mão de obra que pouco pensasse, mais executasse, né? A ideia mesmo física, motora, enfim. Nessa época, vou voltar aqui para nós a questão, essa segunda parte, ela é cirúrgica, ela é perfeita, ela está corretíssima. Quando a educação se populariza e dá-se os conceitos, escola para todos, escola por todo aquele processo que vai avançando, o objetivo era exatamente isso. Como diz aqui, reunir 50 pessoas dentro de uma sala, mesmo que essas pessoas sejam completamente diferentes, né? Que tenham habilidades diferentes, inteligências diferentes, mas a ideia de reunir uma galera toda dentro de uma sala e ali dar aquele mesmo conteúdo, né? Como uma educação tradicional por muitos e muitos anos foi assim 100%, ainda há muitos resquícios dessa época, né? De todo esse processo. Ela foi vista não somente como a solução mais racional e científica, no sentido, né, olha, eureka, já, né, descobrimos como produzir a maior mão de obra possível, assim, em pouco tempo, né, para aquele momento em que a educação precisava, tal, como também, né, a falsa ideia da personificação da igualdade de oportunidades educativas, né? Ou seja, tinha-se a falsa ideia neste momento que essa ação seria assim a garantia. Não, olha, é igual para todos, né? Olha que legal, olha que como somos maravilhosos, como somos seres evoluídos, né? Descobrimos o caminho aí das pedras, o caminho das Índias. Olha que maravilha, põe 50 pessoas dentro de uma sala, isso é igualdade. Enfim, não dura muito tempo esse processo, né? Porque hoje, se a gente tiver 50 alunos dentro de uma sala de aula, é perigoso, eu arrisco a dizer que seriam preciso umas 25 aulas diferentes do mesmo conteúdo, com estratégias diferentes, métodos diferentes, propostas diferentes, para poder abraçar e atingir realmente a todas essas 50 pessoas dentro da sala, né? Então, de igualdade de oportunidade, só na esfera numérica, só no campo quantitativo, porque no qualitativo não rolou não. Então, essa afirmação ela está correta. E por último,
O princípio operacional da educação transmissiva é baseado em um processo fechado e isolado, em que o ensino é a transmissão de conteúdos e competências, ao passo que o aprendizado é adquirido ouvindo e reproduzindo. Essa afirmação, deixa eu voltar aqui para a gente concluir com êxito, também está correta. Logo, alternativa E. Todas estão corretas, ok? Veja, aqui a gente tem praticamente Paulo Freire gritando na nossa cara, né? Nesse contexto que nós vimos aí. A ideia de que o conhecimento, né, é essa transmissão, né, o ensino é essa transmissão do conteúdo. Então o professor está lá na frente, ele transmite, fala. E aí, será que aprendeu? Como faz? Vamos dar uma prova. Se acertar bastante, então aprendeu, né? E aí o aprendizado, então, era ouvindo, reproduzindo, copiando 10 vezes. Eu tinha uma professora, eu não sei se ela está viva ainda. Interessante, eu lembro até hoje. Não vou citar nomes, por questões éticas, né? Eu nunca faria isso. Mas eu sempre dizia para ela, Laura, não estou brincando, o nome dela não é Laura, falei de propósito. Mas eu me lembro que ela fazia assim. Na nossa prova de língua portuguesa, isso eu estou falando da quinta série, Deus, quinta série. Tem gente que está se preparando para esse concurso que já veio lá do 6º ano, nem sabe o que é quinta série, mas eu também não sei, eu vi no YouTube uma coisa assim mais ou menos, que existia um dia. E aí eu me lembro que na 6ª série, não foi na quinta, a minha professora de português da quinta, doidinha de pedra, e por isso que eu gostava muito dela. Mas a professora da 6ª série, atual 7º ano, gente, ela era muito rígida. Moço, Senhor da misericórdia, Deus toma conta daquela alma, porque o que já deve ter mau agouro, ela era muito ruim, gente, ela era muito severa, sabe? E aí, por exemplo, nós fazíamos a prova de português. E aí quem tirava uma nota abaixo da nota de corte que ela estipulava, que ela mesma estipulava, eu acho que era assim, né? Era criança, não sabia como era a estrutura ainda, né, do colégio, enfim. Hoje eu sei que cada escola tem liberdade, mas não vou entrar nessa seara, só para contar mesmo essa historinha, para divertir um pouco vocês. E nem é tão divertido, porque a história é meio triste, viu? Já prepara o lencinho aí. Então ela dava a prova de português, e se o aluno tirasse uma nota abaixo da nota estabelecida, para ele, presta atenção, para ele ter o direito de fazer a recuperação daquela prova, ele tinha que pegar a prova, e aí eu olhava lá. Eu errei, dando um exemplo muito hipotético. Eu errei uma questão que falava sobre o substantivo. Era alguma questão que exigia de mim ali algum conhecimento específico sobre substantivo. Então, como eu errei aquilo na prova, eu tinha que, numa folha de almaço, eu também nunca usei, eu vi no YouTube, parece que tem um negócio aí de almaço que chamava. Numa folha de almaço, a gente tinha que escrever o conceito morfológico da classe, né? Então, colocava lá, substantivo é a classe de palavras que nomeia todos os seres, nananana. Detalhe, 10 vezes. Aí tinha que fazer 10 vezes o conceito de substantivo. Aí tem uma outra questão que eu errei, que envolvia advérbio. Aí eu tinha que ir lá na folhinha. O advérbio é 10 vezes. Então, o que você errava, o conceito-chave que você errava na questão da prova, você tinha que, numa folha de almaço, reproduzir 10 vezes aquele conceito, para que você, então, entregasse para ela tudo isso numa folha de almaço, ela olhava, contava se tinha 10 de cada e falava, tá, então agora você pode, então, se preparar, e agendava lá a prova de recuperação. Gente, aí você fala assim, professor, mas funcionava, né? Claro que não. Eu não lembro de cabeça todas as 10 classes, o conceito. Eu lembro, porque eu sou da área de letras, mas eu tenho certeza que os meus amigos na época que passaram por isso, que eu vi no YouTube, que não é eu que passei, eles não lembram. Isso não funcionava, não, gente. Funcionava ali, memória de curto prazo, depois de um tempo que não precisava para a prova, enfim, né? Tem a ver aí com esse conceito da questão, trazendo aí de volta, né? De que o ensino
era a transmissão de conteúdos e competências, ao passo e que o aprendizado era ouvindo e reproduzindo. Jesus Cristo da Misericórdia, bota a reprodução, viu? Porque sangue de Jesus tem poder. Eu não posso falar o nome dela, mas que Deus a tenha, Márcia. Brincadeira, nem é Márcia de nome, nem Laura, nem Márcia. Gente, é isso então. Ficamos por aqui nesse bloco de questões comentadas. Orem por mim, né? Orem pela Sofia, não é Sofia, mas que fazia isso com a gente, né? Se você chama Sofia, um grande abraço para você, ou Laura, ou Márcia, é só uma brincadeira. Não vou falar o nome verdadeiro da professora, mas que você, então, esteja focado, tenha gostado desse nosso bloco de correções comentadas, busque outras questões, faça seus testes e treine bastante, viu? Um grande abraço para vocês, espero encontrar vocês logo, logo no próximo bloco de aulas, que possivelmente deve ser sobre o currículo escolar, tá? Um grande abraço e até logo. Deus tenha Dona Terezinha. Mentira, nem é Terezinha. Olha como vocês são. Eu não vou falar o nome dela não, viu, gente? Tchau, até a próxima.